com relação às leituras, pessoal, eu acabei de receber aqui uma consulta de um aluno, por meio do Rafael, que vocês podem ter se assustado, porque vocês viram um material muito... todos os 3 leituras são materiais muito grandes. Só que o que eu fiz, pessoal? Eu coloquei o material na íntegra. Para quem quiser estudar mais, quem quiser ler mais, conhecer mais, pode ter o material ficar contigo e futuramente você fazer outras leituras. Mas daquele material que tem no site, o que eu recomendo a leitura para vocês, para essa unidade 3? O segundo texto, que está escrito lá, se vocês verem, eu coloquei o livro, mas o título que eu coloquei no arquivo já é do capítulo do livro que eu estou recomendando a leitura. Então, eu estou recomendando a leitura apenas do penúltimo capítulo do livro, que fala sobre o esporte. Se vocês olharem os outros capítulos do livro, eles falam sobre outras áreas, sobre lazer, sobre saúde. Eu estou recomendando apenas a leitura do capítulo que fala sobre esporte. Mas quem quiser ter curiosidade, quer conhecer mais, saber como é que dessa relação entre educação física e saúde, dessa relação entre educação física e lazer, pode ler os demais capítulos, tá? Mas eu estou recomendando apenas a leitura do penúltimo capítulo do livro que está lá. Estou falando do segundo arquivo, que o título é O Estado Brasileiro e os Direitos Sociais, : o esporte. Do último arquivo que eu coloquei lá, chama Movimento é Vida, está escrito assim lá no site. Essa foi uma pesquisa produzida pelo PNUD, né, órgão vinculado à Unesco, que produziu um relatório cuja temática central era atividade física e esportiva. Eu recomendo a vocês, para essa disciplina, apenas a leitura do capítulo 4. Mas todos os capítulos têm temáticas muito interessantes, tá? Eu acho que, se não me engano, o capítulo 3 vai discutir a questão dos conceitos, o que é atividade física, o que é esporte, o que é exercício físico, o que são práticas corporais, o que é educação física, ou seja, é um capítulo muito interessante para quem está numa formação inicial em educação física. Mas para essa disciplina, eu estou recomendando apenas a leitura do capítulo 4. Tá? Tem um outro capítulo, se não me engano, 7 ou 8, que diz respeito a uma temática que é inerente à nossa disciplina também, que é a organização das políticas públicas de esporte. É um capítulo interessantíssimo para ler para a disciplina, mas, por enquanto, para esse momento, para a unidade 3, eu estou recomendando apenas o capítulo 4. Já vou passar a palavra, Henrique. E o primeiro texto, esse texto eu recomendo que vocês só leiam se vocês quiserem se aprofundar. É um texto mais difícil de leitura, é uma dissertação de mestrado, e aí essa dissertação de mestrado, cabe a vocês escolherem, se vocês quiserem ler, que parte vocês vão ler, ou se vocês derem conta de ler ela na íntegra, tudo bem. Porque ela toda vai traçar uma trajetória das políticas de esporte no Brasil. Só que ela, como é uma dissertação de mestrado de 96, ela vai parar, ela vai analisar até a edição da Lei Zico, em 93. Por exemplo, ela nem consegue, ela não apanha nem a Lei Pelé em 98, porque ela é um trabalho de 96. Então aí já é um trabalho mais para quem quer conhecer um pouco melhor, de forma mais aprofundada, a história das políticas de esporte no Brasil. Mas esse é um texto que eu diria que é complementar. Se vocês quiserem ler, mas não seria obrigatório para essa unidade. Tá? Henrique, pode falar. Professor, ali acho que foi do segundo texto que o senhor falou, a ler a partir do Estado Brasileiro os Direitos Sociais do Esporte, né? Eu fiz no final de semana, só que eu li o capítulo do Fernando Mascarenhas, que daí ele fala do Estado Brasileiro, os Direitos Sociais e o Lazer, só que ele trata como esporte e lazer, a fala dele é baseada no esporte também. Uhum. Tem algum problema? Não, melhor, você leu mais um capítulo livre, não tem problema nenhum. Tá, não, beleza. É porque daí eu fiz a citação dele ali, só que daí não foi bem no tema que o senhor comentou agora aqui, mas ele fala do esporte e lazer ali, só para mim poder responder a questão do fórum, eu me baseei nessa fala dele ali. Tá, não, tranquilo. Há muitas interfaces, né, entre o esporte e o lazer. Né? Então, inclusive, há uma discussão, não sei se eu vou abordar isso exatamente hoje, mas quando se trata a questão alguns interpretam que o esporte também é um direito social, exatamente por essa vinculação que o esporte tem com o lazer. Outros dizem que não, o esporte não é um direito social, porque
da forma como ele está descrito no artigo 217 da Constituição, ele aparece ali como um direito individual, né, um direito de cada um. Mas é uma discussão que, por agora, não vamos aprofundar, tá? Bom, então seriam esses avisos. Com relação às leituras, tá claro o que vocês de fato precisam ler? Para mim tá tudo beleza. Tá bom. Então, beleza. Então, vamos adiante. Então, pessoal, hoje a gente faz essa introdução da unidade 3. De certa forma, como eu tenho tentado fazer nos outros encontros, vai ser uma apresentação mais geral, onde, de alguma forma, eu vou dialogar com os 3 textos que estão lá na unidade, mas sem aprofundar em nenhum deles demais, né? Só trazendo um panorama, uma visão mais geral da temática que dá nome a essa unidade, que é a questão do direito ao esporte e lazer no Brasil, tá? Então, vamos lá. A minha apresentação tem a temática aí do direito ao esporte, como eu acabei de dizer, e ela vai estar organizada em 3 momentos. Primeiro eu vou falar da história das políticas públicas de esporte no Brasil, tá? Depois, eu vou falar um pouco sobre a atualidade dessas políticas de esporte no Brasil. Então, primeiro um contexto histórico, depois olhar para o cenário mais atual. E, por fim, aí já dialogando com o documento do PNUD, que está lá na unidade, vou trazer para vocês alguns dados dessa pesquisa que foi feita, que tenta traçar um panorama da prática esportiva no Brasil, né? Como que está a prática de esporte no nosso país? O Cleves está perguntando se a informação também está lá na plataforma. Não, mas eu vou mandar uma mensagem para vocês e vou colocar essas observações lá nas fontes para ficar ainda mais claro isso, tá? Bom, em relação à história, se a gente pegar alguns trabalhos que se debruçam sobre a questão da história das políticas de esporte no Brasil, e aí tem lá um referenciado que é o trabalho da professora Meili, que fala sobre a trajetória histórica do esporte. Existe uma tese de doutorado do professor Luiz Veronês, lá de Pelotas. Tem uma tese de doutorado defendida na Fundação Getúlio Vargas, do Luciano Bueno. Normalmente, eles vão usar nomenclaturas diferentes, mas eles vão tentar periodizar, criar diferentes períodos dentro desse desenvolvimento histórico da política de esporte no Brasil. Eu estou pegando aqui uma classificação que é usada nessa última referência que eu dei, que é a tese do Luciano Bueno. Depois eu posso colocar aqui no chat a referência completa para vocês, tá? Ele basicamente vai dividir em 4 momentos a história das políticas de esporte no Brasil. Então, o primeiro momento onde se origina essa relação entre Estado brasileiro e setor esportivo vai se dar durante o Estado Novo, né? Com a implantação da política pública de esporte no Brasil. Lembrando, o Estado Novo está ali, começa em 37, vai até 45, né? E a gente coloca aí um período que não é o período do Estado Novo, mas que seria um período aí que o Luciano Bueno vai chamar de democrático populista, que é um período democrático que está entre o Estado Novo e o início da ditadura militar, ok? Tá, Cleves, eu já falei, eu vou colocar lá, tranquilo. Eu acho que eu vou parar de olhar aqui o chat, porque senão a gente não caminha. Bom, no segundo momento, que os autores vão colocar lá, periodizar, entra aí a questão do período militar, né? E dentro desse período militar, entre outras características, os autores vão destacar a ampliação do modelo hegemônico pró-EAR. O que é pró-EAR, pessoal? Esporte de alto rendimento, tá? Então, é a hegemonia do esporte de alto rendimento, ou seja, o predomínio de ações voltadas para o alto rendimento no interior da política de esporte brasileira. Isso, digamos, vai se ampliar e se solidificar durante o período militar, tá? O período 3 aí, a gente tem o período da redemocratização, onde surgem as discussões em torno do direito ao esporte, e isso vai se materializar no texto constitucional. E aí, um período mais recente é o período pós-Constituição, né?
onde o Luciano Bueno ele usa lá, a tese dele é de 2008, então também não precisa ser atualizada, mas ele usa do ministro extraordinário ao Ministério do Esporte. Do ministro extraordinário, só para situar vocês já, mas a gente vai passar por isso com calma, ele está se referindo ao período de edição da Lei Pelé. O ministro extraordinário do esporte era o Pelé, né? Que, curiosamente, embora tivesse o status de ministro, essa denominação ministro extraordinário é porque ele não tinha um ministério, não existia o Ministério do Esporte. Ele é responsável por um órgão vinculado à presidência da República que tinha o status de ministério, mas não era um ministério. E aí ele vai até 2003, onde você tem, no início do governo Lula, a criação do Ministério do Esporte. O Ministério do Esporte que hoje, atualmente, não existe mais, porque em 2019, uma das primeiras documentos ali editados pelo governo Bolsonaro, eles mudaram a estrutura da administração pública, extinguiram o Ministério do Esporte, transformaram ele numa Secretaria Especial de Esporte e vincularam ele ao Ministério da Cidadania. Essa é a estrutura atual, mas a gente ainda vai apresentar isso com mais calma na próxima unidade para vocês, tá? Então, basicamente, eu vou trabalhar com esses 4 períodos aqui para caracterizar o desenvolvimento histórico da política de esporte no Brasil. Tranquilo até aqui, pessoal? Posso avançar? Dúvidas? Aparecendo alguma dúvida, só levantar a mão aí, ligar o microfone, fica à vontade, tá? O que eu vou tentar fazer aqui com vocês é passar por cada um desse período, tentando mostrar quais são as características de cada um desse período e fazendo alguns destaques de alguns eventos importantes que aconteceram em cada um desses períodos. Uma primeira pergunta que eu teria para fazer a vocês, para a gente estabelecer um diálogo, é por que durante o Estado Novo? Por que começa em 37? Por que não começa antes, nem começa depois? Por que a política de esporte começa aí, nesse período? Porque nesse momento o Estado resolveu intervir no setor esportivo. Vocês saberiam me responder? Repete a pergunta aí, professor, por favor. Por que foi durante o Estado Novo, lá em 37, que o Estado brasileiro, ou seja, o governo que estava à frente do Estado brasileiro, tomou a decisão de começar a intervir no campo esportivo? Decidiu que era necessário o governo também dar atenção ao setor esportivo. Por causa do modelo militarista, professor? Alguma coisa a ver com essa questão? Será que tem alguma coisa a ver Foi com meio a guerra mundial, não? as Olimpíadas na Alemanha, não? Não. Tudo isso aconteceu, né? Isso tem algumas influências, eu diria, no campo esportivo mundial, mas aqui no Brasil está muito ligado. Henrique, lembrando assim, é um governo civil, mas claro que com muitas influências militares, né? O Getúlio Vargas tinha uma relação muito próxima aos militares. Estou falando isso porque ainda é considerado um governo civil. Mas era um governo que tinha algumas características que a gente também encontra em períodos militares, que eram, digamos assim, um governo extremamente controlador, extremamente autoritário, muitas vezes, né, o Estado Novo. Nessa perspectiva de ser um governo bastante controlador, ele começa a intervir, a regulamentar os mais diferentes setores da sociedade brasileira. E aí vai aparecer o esporte também. Quando vocês lerem o texto do professor Lino Castellani, aquele que está lá no livro, o capítulo sobre o esporte, ele inclusive vai contar digamos assim, um episódio que acaba gerando a decisão final do governo de regulamentar o setor esportivo, né? Que é um evento de um torneio internacional que a seleção brasileira de futebol vai jogar, não vai bem, vai mal, isso repercute na mídia da época, mais ou menos como acontece hoje em dia também, né? E há uma cobrança sobre a necessidade de haver um aperfeiçoamento do setor esportivo, que o Brasil tinha dado vexame, e aí o governo usa, inclusive, essa justificativa para entrar para dentro do esporte, no sentido de dizer, esse setor aqui precisa ser melhor organizado, melhor controlado, né?
Porque a ideia é que até então já existiam as entidades esportivas, mas elas tinham muita liberdade e essa liberdade acabava gerando muita desordem no campo esportivo. Então o governo entra um pouco com essa justificativa, com essa característica lá no Estado Novo, tá? É óbvio que vai acontecer algo que aparece, que vocês narraram aí nos episódios aí, vai acontecer algo semelhante, por exemplo, o que aconteceu nas Olimpíadas de Berlim, durante o nazismo na Alemanha, que é tentar, de alguma forma, também usar o esporte politicamente. Embora isso é uma característica que vai aparecer em todos esses períodos aqui que eu vou tratar com vocês. Inclusive, hoje em dia, ainda se faz presente, né? Então, algumas características daquele período em relação à política esportiva. Uma primeira delas, a ação estatal regulatória e tutelar, tendo como consequência um modelo de gestão centralizada, hierarquizada e autoritário. Então, é o que eu acabei de falar. Essa era a forma de gestão daquele governo. Era um governo centralizador, que centralizava em si o poder e essa ação de regulador dos vários campos e setores da sociedade brasileira. Era um governo que tinha uma hierarquia muito bem definida, daí a influência, né, digamos, da instituição militar, e tinha, por vezes, inclusive, um caráter autoritário, né, de não abrir para diálogo, mas tomar uma decisão e impor essa decisão às entidades, aos sujeitos que faziam parte daquele determinado setor. E isso é o que acontece com o esporte. O esporte vai passar a ter essa característica. As políticas de esporte passam a ter essa característica, assim como outros setores da sociedade naquele momento. Como eu acabei de falar com vocês, também vai haver um uso político do esporte. E esse uso político vai ter no seu discurso e nas suas ações a tentativa da difusão do que eu chamo de espírito nacionalista. É um governo que traz essa marca, o governo do Estado Novo, traz esse discurso nacionalista. Se vocês lembrarem, é com Getúlio Vargas que vai começar a ter um projeto, uma política econômica de desenvolvimento nacional, né, das principais empresas públicas que hoje nós conhecemos, estão aí na mídia, vão ser criadas durante o governo Vargas, né? O governo Vargas era um governo bastante popular, para alguns populista, né? Então, e tinha essa marca também de fazer um discurso nacionalista, né, de valorização da questão nacional. Isso cola muito bem com o esporte, porque se a gente vê, por vezes esse discurso nacionalista ele aparece fortemente na sociedade brasileira quando a gente se depara com eventos esportivos, especialmente grandes eventos esportivos. Então, na Olimpíada, na Copa do Mundo, eu sei que isso já foi mais forte, hoje em dia está um pouco menos presente, mas aparece na nossa comunidade, na nossa sociedade, esse espírito nacionalista, né? De que aqueles atletas, de que aquelas seleções representam o nosso país, né? E a gente às vezes coloca bandeira na janela, pinta as ruas, isso já foi mais forte, hoje é menos, mas existe já essa simbiose, essa relação entre o esporte e a questão nacional. E o governo vai aproveitar disso, tá? Inclusive, é um período, esse período do Estado Novo, já entrando também para o período que eu falei aqui, chamei de democrático populista, vai ser um período marcado por exemplo, construção de grandes estádios de futebol em várias regiões do país, né, em vários estados do país. Vai haver casos, inclusive, que viraram folclore, mas que são reais, de construção de estádios em algumas cidades, cuja capacidade do estádio era maior do que o número de pessoas naquela cidade. Caberia todo mundo e ainda sobraria espaço dentro dos estádios, que é um pouco essa tentativa de usar politicamente o esporte dentro do território nacional. Porque havia também, isso vai estar no Estado Novo, então, também um pouco no período militar, que é uma perspectiva de usar o esporte também como uma espécie de integração nacional. Como a gente ainda tinha um território muito desintegrado, assim, era um território muito grande, né? Muitas pessoas ainda estavam migrando do campo para a cidade, muitas cidades ainda eram muito esvaziadas, havia essa necessidade de ter uma maior influência do governo federal
em todo o território nacional. Então, esses espaços esportivos também ajudavam, contribuíam nessa função de tentar integrar o território nacional, né? Até para controlar melhor os vários estados e territórios do país. E aí a gente vai ter algo que provavelmente vocês já ouviram falar sobre isso, vai se fazer presente no interior da política esportiva, que é a influência dos preceitos higiênicos e eugênicos. Algo que tem muito a ver também com a nossa área, né, com a educação física. Vocês já ouviram falar sobre essas palavrinhas aí, sobre esses preceitos aí? Isso já apareceu em outras disciplinas do curso para vocês? Sim. Sim. Então, isso está diretamente ligado à origem da educação física no Brasil, né? A educação física brasileira ela é muito permeada pela influência de dois setores, um setor militar, o outro do setor médico, e ambos, num determinado momento, traziam para dentro da educação física uma concepção que era a concepção higienista e eugênica, ou seja, que a educação física seria um momento para tratar das questões higiênicas, né? Então, o professor de educação física, isso pode parecer estranho, mas era o professor que, por exemplo, ensinava as pessoas, tinha ali uma cartilha de quais seriam boas práticas de higiene para a população em geral. O professor de educação física tinha esse papel. E tinha o papel, por meio da atividade física, do exercício físico, de construir uma raça mais forte. A ideia da eugenia, que está na base, inclusive, do pensamento nazista. Né? Então, de uma raça mais forte, uma raça pura. Então, de certa forma, a ideia de que a atividade física, a educação física, por conseguinte, teriam também esse papel, essa contribuição, né? Aqui há dois motes para justificar essa preocupação com, digamos, a eugenia da raça. Você quer formar corpos mais fortes, de um lado, numa perspectiva militar, para defender o país, a nação, dos seus inimigos internos e externos, né? A gente está num momento aí, alguém falou Segunda Guerra Mundial, então um momento de grandes guerras, e também isso, embora o Brasil não tenha se envolvido diretamente, isso estava presente, esse clima. E, de outro lado, você quer corpos fortes e saudáveis para serem produtivos, seja no trabalho, especialmente no momento em que a gente está migrando de uma população que é agrária para uma população que vai se tornar urbana e industrial. Então, você quer corpos produtivos, corpos saudáveis dentro das indústrias, né, para que eles possam produzir mais, para que eles não faltem ao trabalho, que eles rendam mais, que isso vai gerar lucro para essas novas indústrias que estão se implementando nas grandes cidades brasileiras. Então, tem toda essa perspectiva que vai perpassar também as políticas de esporte, né? Então, constrói-se, inclusive, alguns símbolos, né? A ideia do esportista com corpo perfeito, a ideia daquele corpo saudável, e ele passa a ser um exemplo também para o conjunto da população na prática de exercício físico, de atividade física, no mesmo da aula de educação física, tá? O que a gente pode, inclusive, num outro momento, debater, né? Essa ideia daquele corpo saudável, aquele corpo perfeito do esportista, nem sempre ele, de fato, representa saúde. Sobretudo quando a gente está falando de alta performance, né? E aí, algum destaque? Um principal destaque, a gente vai ver isso, vamos falar ainda sobre legislação esportiva na próxima unidade, mas a primeira, digamos, lei geral do esporte, a lei que vai estabelecer as bases de organização do esporte no país, ela também é construída durante o Estado Novo, que é o Decreto-Lei 3.199 de 1941. Então, normalmente, quando a gente vai remeter à legislação esportiva, as pessoas sempre voltam a esse decreto como a origem de uma regulamentação mais geral no campo esportivo, né? Digamos, ela é ela corresponde ao que hoje nós temos em relação à Lei Pelé, que é de 98, tá? E nós vamos ter a criação desse conselho, que já não existe mais, mas que durante muito tempo esteve presente na história das políticas de esporte no Brasil. É muito conhecido de quem estuda políticas públicas de esporte, que é o Conselho Nacional de Desporto, chamado de CND ou Conselhão. Esse conselho fazia exatamente esse papel que o Estado Novo buscava, de controlar e regulamentar e por vezes até deliberar de forma autoritária em relação às entidades esportivas. Então ele passou a controlar
como essas entidades esportivas atuavam, né, no campo do esporte. É um conselho que foi criado, vejam vocês aqui, lá no Estado Novo, e vai ter uma duração bem grande, vai ser extinto só lá em 93, na Lei Zico. Então veja que ele teve uma longa duração, e pessoas que passaram por esse conselho tiveram muita influência na definição, na determinação da política de esporte no Brasil. Antes de eu migrar para o próximo período, dúvidas em relação a esse período aqui do Estado Novo? Tranquilo? Querem contribuir também? Dúvida? Posso avançar aqui na história? Bom, ninguém falou nada, estou entendendo que ninguém tem dúvida. Vamos lá. Bom, chegamos então ao período militar, né? Lembrando, eu falei, tem aí um intervalo entre o Estado Novo e o período militar, né, que o Bueno denomina de democrático populista. É um período muito interessante, porque é um período, esse período que está aí no intervalo entre o Estado Novo e o período militar, é um período bastante frutífero para o país em termos de conquistas esportivas, né? Então, é um período, por exemplo, que a gente vai ver o Eder Joffre sendo campeão mundial de boxe, vamos ver a Maria Esther Bueno ganhando vários títulos internacionais importantes no tênis, vamos ver o Brasil sendo bicampeão mundial de basquete, por incrível que pareça, isso hoje parece ser tão distante, né? Mas a gente já foi bicampeão mundial de basquete. Então tinha o Brasil começou a ter destaque em várias modalidades esportivas, que é também o período da nossa conquista do primeiro mundial de futebol. Então é um período muito rico em conquistas esportivas, e isso vai de alguma forma também ser aproveitado pelos presidentes da época, pelos governantes da época, que vão tentar usar politicamente essas conquistas esportivas. Algo que, como eu disse, vai se fazer presente ao longo de toda a história do esporte brasileiro, né? E talvez o período onde isso esteve mais acentuado foi esse período que eu vou falar agora, do período militar, onde se procurava se usar simbolicamente as conquistas esportivas como uma espécie de símbolo do sucesso do regime militar, tá? Então, vai haver um resgate do apelo nacionalista, né? O período militar ele tem esse discurso nacionalista, ainda que por vezes as ações ocorridas nesse período não retratassem esse espírito nacionalista, mas ele tinha esse discurso nacionalista, então vai haver esse resgate, esse apelo, né, ao nacionalismo, e o esporte vai estar como uma espécie de veículo para a difusão desse discurso. Porque vai haver, nesse período democrático popular, um certo arrefecimento desse discurso em torno de um apelo nacionalista. O esporte como meio para garantir a legitimidade do regime, promover a coesão social. Então, qual era a ideia aqui? Traduzindo em outras palavras. Eu preciso incentivar o esporte, preciso ter conquistas esportivas. Essas conquistas esportivas é como se o Brasil está indo bem no esporte, significa que o país está indo bem. Significa que a proposta política do período militar vai bem, né? Que a política econômica, que as ações desse governo vão bem. A ideia é tentar criar essa relação, né? Essa simbiose. E, ao mesmo tempo, a ideia de que se você tem um país indo bem no esporte, conquistando importantes títulos, indo bem em competições internacionais relevantes, isso lhe ajuda a manter a coesão social. Então, ou seja, a ideia de que o esporte poderia ser um veículo de alienação, né? Poderia arrefecer, digamos, as manifestações contra a ditadura militar. Então, a ideia de que o esporte poderia ser esse instrumento para, digamos, apaziguar a população, tentando manter essa coesão social. Então, à medida que as pessoas estavam felizes com resultados esportivos, elas acabariam se colocando menos o foco sobre as críticas em relação ao período militar. Então, é nesse sentido que o esporte também vai ser utilizado durante o período militar. Henrique? Professor, eu não sei se é correto não falar que durante o período militar foi aonde o esporte cresceu, porque teve esse incentivo do governo, não defendendo os lados, mas na questão do esporte, assim. Não, vai ter muito incentivo, sim, ao esporte,
Na verdade, Henrique, os militares sempre estiveram muito presentes no setor esportivo. Tá? Isso não acontece só... Claro que na ditadura militar estavam presentes em todos os setores da sociedade, mas no esporte sempre estiveram muito presentes e continuam muito presentes ainda hoje. Tá? É óbvio, vocês vão falar, nesse governo os militares estão presentes em tudo. É verdade. Mas eles sempre tiveram presente. Inclusive, governos anteriores a esse, os militares também estavam lá presentes. Eles têm muita inserção no meio esportivo. Então, durante a ditadura, eles investiram bastante. Até porque eles têm uma relação que, como eu falei, é histórica com a área da prática esportiva e com a prática de atividade física no Brasil. Né? As primeiras escolas de educação física, os primeiros métodos de educação física vêm por influência dos militares. Né? Então, eles sempre tiveram muito presente. Então, no momento que eles estão no governo, durante a ditadura militar, é óbvio que eles vão investir bastante. Eles investem bastante no esporte, também na construção de infraestrutura, vão intervir diretamente na preparação física das seleções nacionais. O caso mais conhecido é o da Copa do Mundo de 1970, que o Brasil ganhou, onde eles entraram para dentro da comissão técnica da seleção. Né? Então, de fato, existe muito investimento nesse período. Tá? Agora, como eu vou destacar, é um investimento também muito voltado para uma determinada manifestação esportiva, que é a do alto rendimento, que não necessariamente vai se traduzir num número maior de pessoas praticando esporte. Tá? Não sei se eu te respondi, Henrique. Sim, respondeu sim. É porque eu tento achar assim, aonde foi que essa... Claro, aonde foi não, né? Porque no momento que a gente sai do militarismo para a democracia, ela muda. Mas assim, esse investimento no esporte, que nem hoje, se nós formos ver, assim, equiparar, é muito pouco, né? O que é investido pela quantidade de pessoas que nós temos, né? E esse investimento, assim, na área do esporte, ele diminuiu bastante, né? Sim, bastante. Inclusive, daqui a pouco a gente fala do período atual, a gente vai destacar isso, mas você tem razão, sua percepção está correta. Aqui, um destaque, né, eu já falei dessa relação dos militares com a educação física. Já vou passar a palavra, Aguinaldo. Até porque, de certa forma, os militares vão, como eles já tinham uma relação com a educação física, eles vão escolher esse componente curricular, chamado educação física, como uma espécie de entrada deles no sistema educacional. Então, basicamente, os militares vão se fazer fortemente presentes no sistema educacional a partir de dois componentes curriculares. Um era educação física, um outro componente curricular novo que eles começam a colocar nas escolas, que é educação moral e cívica. Alguns de vocês devem ter pegado ainda essa disciplina. Eu peguei alguns anos essa disciplina. Tá? Hoje já não existe mais nos currículos. Né? Aguinaldo. Professor, essa questão, igual o colega estava falando aí sobre educação física, acho que varia também vamos falar de local, né? Igual, por exemplo, a minha cidade aqui é uma das cidades, eu não vou falar em Minas não, mas vou falar no Brasil, que mais participa na questão da educação física. Em qualquer esporte, aqui na minha cidade, aqui, até o trabalho que eu vou fazer é sobre ela, pelo fato que tem Olimpíadas escolares da própria cidade, entendeu? Então, ela apoia muito esse lado da educação física, só que isso daí vai de governo para governo. Aqui, por exemplo, é de prefeito para prefeito, né? Sim, Aguinaldo. Tem a ver com os prefeitos. Agora, essa política em especial que você citou, não queria me aprofundar muito nela, mas é uma das poucas políticas que estão bastante consolidadas, assim, dentro da política esportiva brasileira. Isso não se deve ao momento atual, isso aconteceu já há alguns anos anteriores, mas houve muito investimento na política de eventos esportivos escolares. Então, existe hoje uma rede muito grande, já consolidada, e que vem recebendo recursos, cada vez mais recursos, que é essa dos eventos esportivos escolares. Então, aí, assim como tem na tua cidade, por exemplo, aqui no Distrito Federal também tem os jogos escolares que começam regionalizados, muitas vezes reunindo... Aqui a gente não tem município, né, no Distrito Federal, a gente tem algumas regiões, que a gente chama de regiões administrativas. Então, existem os jogos regionais, que juntam algumas regiões administrativas,
Depois você tem a edição, que corresponderia à edição estadual, que é a edição distrital aqui, e os vencedores dessa edição vão para a edição nacional. E na edição nacional, você tem a primeira e a segunda divisão na edição nacional. Então, hoje há um sistema muito robusto de competições esportivas em idade escolar. Tá? As Olimpíadas da Juventude, que é o nome da etapa nacional, até, se não me engano, 2019, acho que isso mudou em 2019, era organizado, para vocês terem ideia, pelo Comitê Olímpico do Brasil, né, pelo COB. Era o responsável por organizar a edição nacional dos Jogos Escolares. Então, tem tido muito investimento nesse tipo de política. Isso tem a ver com algo que nasce no período militar, que eu vou mostrar para vocês, que é a concepção da pirâmide esportiva. Daqui a pouco eu falo sobre ela, tá? Bom, retomando aqui a educação física, então a ideia é que os militares eles vão ver na educação física a possibilidade de intervir e direcionar o sistema educacional conforme a ideologia dessa entidade, dessa instituição, que é a instituição militar. E, ao mesmo tempo, tentar, por meio da educação física, capacitar fisicamente a população. Então, tem uma população mais capacitada do ponto de vista da aptidão física, né? Para que possa ter um melhor rendimento. Melhor rendimento em quê? Aqui permanece aquela reflexão que eu fiz lá atrás. Melhor rendimento na produção, no trabalho, melhor rendimento em termos de defesa da nação, e no caso dos jovens, um melhor rendimento na vida, né? A ideia de que muitos vão tentar levar, inclusive, essa ideia, não estou dizendo que ela é falsa, só é difícil comprová-la, de que o esporte pode contribuir com a educação, né, no melhor rendimento educacional, tá? Mas isso é difícil comprovar, é difícil mostrar a relação de causalidade entre essas coisas, tá? Estou dizendo que ela não existe, só estou dizendo que é difícil comprovar. Então, essas são algumas características desse período militar. Alguns destaques desse período. Então, muita coisa aconteceu nesse período, no Brasil e no mundo, em relação ao esporte, tá? Então, você vai ter a edição de importantes documentos internacionais que vão pautar o tema do esporte. Então, um deles, o Manifesto Mundial do Esporte, da Unesco. Um outro manifesto, um outro movimento que surge a partir dos países nórdicos, né? Noruega, Suécia, Dinamarca, que vai ganhar amplitude mundial, que é a ideia do esporte para todos, o EPT. Não sei se alguém aqui chegou a ter contato com esse tipo de programa, mas é um programa que lá nesse período teve uma grande adesão da população em geral. Foi um programa, inclusive, que contou com o apoio de grandes patrocinadores, grandes veículos de comunicação, por isso tinha grande difusão. Chegou a atingir milhões de pessoas no Brasil, essa ideia do movimento esporte para todos. Mas ele era um exemplo muito interessante para a gente dizer, é um movimento que, apesar de ter atingido milhões de pessoas, não se caracterizava como uma política pública, porque ele eram ações pontuais. É o que hoje, muitas vezes, a gente conhece como eventos de um final de semana. Então, era um final de semana para as pessoas se movimentarem, todo mundo na praça praticando atividade física, né? Então, ou todo mundo num clube enorme praticando atividade física. Então, assim, eram eventos pontuais, né? Então, tinha essa dificuldade de você caracterizar ele como uma política pública pelo fato dele ser esparso, assim, e acontecer pontualmente. Você vai ter o decreto-lei que fala da obrigatoriedade da educação física, né? E aqui é interessante, esse decreto de 69, ele vai impor a obrigatoriedade da educação física não só nas escolas de educação básica, mas para todas as etapas de ensino, inclusive na educação superior. Então, mesmo as pessoas que estavam fazendo outro curso superior que não tinha nada a ver com a educação física, eram obrigadas a fazer educação física nas faculdades e nas universidades, tá? Em certa medida, alguns vão dizer que isso era também uma estratégia da ditadura militar de se fazer presente no interior das universidades, até para mapear movimentos contrários à ditadura militar, principalmente o movimento estudantil, tá? Nós vamos ter a produção de um estudo importante aqui em 71, o diagnóstico da educação física e dos esportes. Eu gosto do desporto no Brasil. Eu gosto de citar esse estudo e enfatizar aqui o ano, 1971. Daqui a pouco eu vou falar de um outro estudo parecido, e aí eu vou perguntar a vocês desse diagnóstico.
da data dele, 1971. Presta atenção nessa data. Né? Foi quando o Brasil fez um diagnóstico da educação física e do desporto no Brasil. Alguém estava com a mão levantada? Sim, professor. Com relação à educação física, algumas escolas aqui em Brasília, é verdade que elas estão tirando a educação física da grade curricular? Então, Hugo, até a gente tem aqui dois professores, né? O Aquiles e o Rafael, que estão atuando na educação básica. Né? O que me parece, o que eu sei, assim, até os anos, se eu não me engano, até os primeiros anos da educação básica, isso não é permitido. Parece que é no ensino médio, nos anos que correspondem ao ensino médio, que algumas escolas têm optado por, digamos, substituir a aula de educação física por outras atividades feitas em espaços que não espaços escolares. E aí eu não sei se me parece que a última reforma, se não me engano, do ensino médio permitiu esse tipo de alternativa. Tá? Agora eu estou falando aqui um pouco sem, digamos, um conhecimento mais aprofundado do assunto, tá, Hugo? Porque não é o meu campo de pesquisa. Não sei se o Aquiles e o Rafael poderiam te responder melhor, porque estão atuando lá na educação básica. Né? Se puderem, Pedro. viu, Aquiles? Pedro, é isso mesmo que você comentou, mas a questão, essa substituição, ela só ocorre em esfera privada, tá ok? Na esfera pública, nas escolas públicas, isso não é admitido. Mas na esfera privada acontece sim, se o aluno faz musculação, ou uma escolinha de futebol, voleibol, pode ser substituído pela educação física. Isso acontece. Obrigado, Rafael. Beleza, obrigado, Rafael. É até preocupante esse dado aí, mas tudo bem. Eu ia só comentar, boa noite, pessoal. Acabei chegando um pouquinho depois que eu estava na reunião, mas eu ia comentar porque a minha educação física no ensino médio foi nesse esquema de poder fazer uma modalidade, e eu passei 3 anos fazendo basquete, que era o que eu jogava, e passava por isso. Mas eu sei que depois disso entrou em discussão, e eu acho que num dado momento isso não era permitido mais. Inclusive existia um questionamento da Secretaria de Educação e tal, mas eu não sei como que está atualmente. Como eu tenho atuado mais na área com educação infantil e anos iniciais, eu não sei como que ficou isso no ensino médio. Mas até onde eu acompanhei na reforma do ensino médio, eu tinha compreendido que a educação física, entrando como uma das áreas de linguagens, era uma das poucas que, inclusive, permaneciam durante todo o ano, pelo menos aqui no DF, que entrou a parte de semestralidade, né? Educação física era a única que permanecia durante todo o ano. Então, eu não sei até que ponto que é permitido ou não essa prática de poder substituir a educação física por outra atividade. O que não quer dizer que isso não aconteça, né? Eu não sei dizer se de fato é ou não, mas assim, acontecer sempre aconteceu. Então, assim, sempre foi uma discussão muito grande em relação a isso, principalmente o pessoal da musculação, porque meio que queria dizer que a educação física estaria resumida a uma prática específica, né? Que fosse treinamento resistido ou que fosse um esporte, e a gente sabe que é uma área que vai muito além disso, quando a gente fala, né, na educação básica, né? Uhum. Obrigado, aqui. Eu teria que rever essa reforma do ensino médio, mas eu acho que aqui, porque assim, no primeiro momento foi retirada a educação física, houve uma pressão, né, dos vários setores, retornou a obrigatoriedade, mas aí eu acho que apareceu essa condicionalidade para o ensino médio, onde é possível haver essa substituição. Parece que foi permitido isso. Por isso as escolas privadas fazem, até porque, do ponto de vista, às vezes, econômico, financeiro, acaba sendo mais vantajoso, né, para essas escolas privadas. Como elas muitas vezes pensam, não estou querendo generalizar, mas muitas pensam por esse aspecto, elas acabam optando, fazendo essa opção. Tranquilo, Hugo? Quer dizer, tranquilo não é, porque concordo com você que é preocupante essa substituição, mas acho que foi respondida a tua pergunta. Bom, aí a gente vai ter mais algumas cartas, documentos internacionais, a Carta Europeia do Esporte para Todos, a Carta Internacional da Educação Física e do Esporte. Basicamente, pessoal, de forma muito geral, assim, o que essas cartas internacionais elas vão trazer de debate e que vai ter muita influência na política de esporte brasileira é exatamente uma crítica à exacerbação
do esporte de alto rendimento, inclusive a sua presença no interior das políticas de esporte e das ações governamentais. Então, nós vamos chamar a atenção para a ideia de que o esporte tem que ser uma prática para todos, ou seja, uma prática socializada, uma prática que esteja acessível a qualquer um. E o esporte de alto rendimento não é um esporte que está acessível a qualquer um. Então, nós vamos chamar a atenção para outras manifestações esportivas, como, por exemplo, o esporte educacional, como o esporte no momento de lazer, o esporte de participação, e a concepção que vai estar presente nessas cartas, em certa medida, vai influenciar o nosso texto constitucional na área do esporte, no campo esportivo. Tá? Um último destaque que eu traria aí desse período do período militar, que eu acabei de falar citar ao responder o Henrique, tem a ver com esse modelo piramidal. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, a ideia da pirâmide esportiva. Isso é uma concepção que está muito atrelada ao paradigma da aptidão física e, portanto, reforçado durante a ditadura militar, até para justificar a presença massiva da educação física nas diferentes etapas de ensino, em especial no ambiente escolar, e a influência de uma determinada forma de conceber a educação física no interior da escola. O que eu estou querendo dizer com isso? Durante esse período militar, é quando, digamos, a gente vai ter mais fortemente presente essa confusão que até hoje acontece de entender a educação física como sinônimo do esporte. A ideia da esportivização da educação física escolar, ou seja, transformar a aula de educação física como um momento de treinamento e prática esportiva. Né? Isso vai, de certa forma, aparecer mais fortemente, e isso até hoje se faz presente nas escolas, durante o período militar. E por que eles fazem isso? Porque trazia a ideia de que para o país se desenvolver no campo esportivo, precisava construir uma organização piramidal. O que significa essa organização piramidal? Não nessa imagem, que essa imagem é mais atual, daqui a pouco eu falo sobre ela. Mas a ideia é que, na base da pirâmide, nós teríamos a educação física escolar, né? Então, por meio da escola, a escola seria o instrumento, o veículo para a gente levar a prática esportiva para a maior parte da população brasileira, para massificar o esporte, mas com uma intenção, que é, a partir dessa massificação esportiva, promover uma detecção de talentos esportivos para atender ao ápice da pirâmide, que seria o esporte de alto rendimento. Então, você meio que transforma a escola e o espaço e o tempo da aula de educação física escolar num espaço de detecção de talentos esportivos, ou seja, como se fosse uma peneira de um clube esportivo. Vocês percebem problema nessa concepção? Vocês acham que ela está correta? De certa maneira, sim, existe um problema, né, professor? Porque no momento em que tu abarca isso para educação física escolar, tu direciona para que essa busca seja única dentro da educação física escolar, né? E as outras demandas de práticas corporais de movimento são deixadas de lado, talvez. Perfeito. Henrique, pode falar. Eu também concordo com a Fernanda, até no meu tempo de escola, não sou tão velho assim, mas em 2003, 2004, era mais ou menos isso aí. Eu era gordinho na época, eu não rendia no futebol, então assim, eu era meio que deixado de lado, e a prática do futebol, do atletismo, era para aqueles que tinham uma condição melhor para executar. Tanto que na época do ensino médio, eu botei um atestado, como eu trabalhava nos turnos opostos, para não fazer educação física. Eu não tinha um incentivo porque eu não rendia nas aulas de educação física. Perfeito, Henrique. O seu exemplo é ótimo para elucidar o problema dessa concepção piramidal. Porque, como o próprio desenho da pirâmide demonstra, é um sistema que tem na sua concepção a perspectiva da exclusão. Porque o alto rendimento ele trabalha com a exclusão, pessoal. Só vai chegar lá no ápice os melhores. Então, aqueles que não são os melhores vão, durante o caminho, durante o trajeto, sendo excluídos, sendo retirados. Né? As competições esportivas também são assim, os sistemas de competições esportivas são assim. Né? Você vai selecionando até chegar ao melhor, o campeão. Né? Isso é o esporte de alto rendimento. O problema é quando você traz essa lógica para dentro da escola, porque aí vai acontecer isso que a Fernanda e o Henrique relataram. No caso da Fernanda,
vai haver o quê? A exclusão de determinados conteúdos. Então, você basicamente trabalha na educação física só o esporte. É muito comum, isso deve ter acontecido na aula de muitos de vocês, aconteceu na minha aula, que o professor divide o ano em modalidades esportivas. Então, no primeiro bimestre, a gente trabalha futebol, no outro vôlei, no outro basquete, no outro handebol. Que normalmente são os 4 esportes mais trabalhados no ambiente escolar. Então, eu dividia o ano assim, e era isso que a gente tinha, né, de educação física. E passava de um ano para o outro, era exatamente a mesma coisa. Né? A gente não conseguia nem ver uma sequência pedagógica. Então, a primeira exclusão é essa, dos conteúdos que fazem parte da cultura corporal, que poderiam ser trabalhados também no espaço da aula de educação física escolar, como a dança, a capoeira, a arte circense, outras práticas corporais, esportes de aventura, esportes alternativos, ou seja, uma série de outras experiências no campo das práticas corporais que a gente poderia vivenciar. Do outro lado, talvez até mais grave, tem a exclusão dos sujeitos, que é o que o Henrique acabou de relatar. Henrique, a tua história é muito mais comum do que a gente imagina no campo nas aulas de educação física escolar. Ou seja, se eu começo a pensar a lógica do alto rendimento dentro das minhas aulas, a tendência é que eu vou começar a produzir as minhas aulas para aqueles que rendem mais, para aqueles que se destacam, para aqueles que tecnicamente acabam tendo destaque, né? E aí eu vou excluindo os demais que não se encaixam nesse perfil. E aí eu vou produzindo isso que o Henrique acabou de relatar, que é pessoas que passam a detestar a aula de educação física ou que não se sentem abrigados pela aula de educação física e vão começar a fugir da aula de educação física. Ou vão colocar um atestado, ou vão ficar ali escondido, deixando a aula passar, buscando fazer outra coisa. Hoje a gente ainda tem... Hoje eu acho que isso ainda é mais grave porque a gente tem concorrência das tecnologias, o celular, etc. Então, assim, a tendência é essa, quando a gente tem essa lógica dentro das escolas. Por isso era muito problemático levar para dentro das escolas a lógica piramidal, porque era uma lógica que pertence ao esporte de alto rendimento, não ao campo educacional, tá? Tranquilo em relação a essa crítica? Não sei, alguém que gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Boa noite, prof. Boa noite, Boa noite. É muito real essa questão da exclusão, né? Eu lembro bem que, tipo, lá na quinta série, quando eu comecei, então, a ter a disciplina de educação física, muitos anos atrás, claro, tipo, eu tinha muita dificuldade, sim, e daí eu acabava que eu só ia mesmo se a professora chamasse, senão eu ficava lá no meu canto. E hoje a minha filha está no 4º ano, e este ano que ela vai começar a estudar, então, realmente, a educação física, ter uma disciplina separada, né? Embora seja com a mesma professora. E a Manuela também é assim, tipo, ela não quer se enturmar, ela tem falta de ar, então ela é muito insegura, né? Sim. Agora a gente começou um processo de caminhada para incentivar, porque como eu faço tudo essas questões de treinar em casa e tudo mais, eu quero incentivar ela, para quando ela chegar na escola, na fase dessa função dos exercícios lá, né? Ela tá preparada, ela não fica lá num canto. Porque nem sempre se tem um professor que chama, né? Chama Sim. e faça a criança sentir à vontade, infelizmente. Porque assim, não querendo também generalizar, mas Sim. para o professor acaba sendo também muito mais fácil ele trabalhar com esses alunos que se destacam, né? Que já têm o gosto pela prática esportiva. É muito mais fácil trabalhar com essa turma. É muito mais difícil você trabalhar com aqueles que não gostam do esporte ou que têm dificuldade, porque você precisa adaptar a sua aula. Você precisa transformar aquela prática esportiva para tentar ser mais... Tem que trabalhar o psicológico deles, né? Para eles aderirem àquilo ali. Realmente fica muito mais difícil. Então, às vezes o professor acaba adotando esse lugar do mais confortável, né? Que é de trabalhar com quem já tem. Mas aqui, repito, não dá para generalizar. Eu acho que hoje tem professores fazendo coisas muito legais e diferentes na escola, né? E aí, assim, tanto a exclusão que a Fernanda relata, quanto a exclusão que o Henrique e a Aline relatam, elas também têm relação. Porque, veja, se eu também diversifico o conteúdo, se eu não fico só ministrando esporte, eu dou a oportunidade àquelas pessoas que às vezes não se destacam no esporte, podem se destacar em outros conteúdos. Então, às vezes a pessoa não sabe praticar esporte, mas ela dança bem. Ou ela pratica capoeira. Então, à medida que eu vou diversificando os conteúdos, eu também eu tendo a promover um ambiente mais inclusivo, né? Daí cada um acaba se destacando naquilo que tem um interesse e até uma facilidade a mais, né? Uhum.
Então, assim, eu trago isso aqui, isso é uma discussão mais para outras disciplinas que estão mais ligadas à atuação do professor na escola, mas eu trago isso aqui dentro das políticas de esporte porque mais ou menos porque essa concepção nasce aqui, ela se fortalece aqui no período militar, onde havia essa interferência muito forte dos militares, tanto na política esportiva, mas também na educação física praticada no ambiente escolar. Tá? Posso seguir? Alguém gostaria de fazer mais alguma? Pedro? Oi? Oi, aqui o Rafael aqui. Oi, Aí, Rafael. só contribuindo à questão do conteúdo, da exclusão de alguns conteúdos, realmente a gente deixa de fora a questão reflexiva sobre alguns conteúdos que podem ser trabalhados dentro de sala de aula, né? Além dessa questão prática, a gente pode trazer uma questão social, sim, de gênero, de um racismo no esporte, de uma alimentação saudável, de um viés crítico quanto à saúde. Então, pensar de outras maneiras a questão dos conteúdos, além da questão prática das aulas mesmo incluindo dança, esporte, ginástica, a gente exclui bastante esse outro viés de tipos de aula que a gente pode ter dentro da sala de aula, né? Sim, sim. Existe aquela... É um estereótipo, mas ele não deixa de ser verdadeiro, né? Da ideia que a aula teórica não faz parte da educação física. E quando o professor de educação física propõe uma aula teórica, meio que já há uma resistência, né, por parte dos alunos. Isso é um certo estereótipo, mas ele tem uma base concreta, assim, ele acontece de fato, né? E aí a gente acaba muitas vezes fugindo desse conteúdo reflexivo por esse temor, né, Rafael, de que não vai ser bem recebido e tal pelos alunos, pela direção. Uhum. Acho que é primordial, né? Sim, educacional. sim. Né? E sempre que possível, o ideal é também, penso eu, não gerar essa dicotomia, né? Entre, assim, a ideia de que esse conteúdo reflexivo só pode se dar no momento da aula teórica. Uhum. E que o momento da prática ele é um momento de não reflexão, só de execução. Não. Eu posso ali no momento da prática, a partir de, inclusive, uma situação que ocorra, puxar essas reflexões, como você disse, sobre gênero, sobre racismo, né? Posso, inclusive, aproveitar esse momento da prática. Né? Uhum, com certeza. Bom, aqui avançando, então a gente chega no período da redemocratização. Período da redemocratização, estou falando ali de... os movimentos começam da segunda metade para o final da década de 80, vai se consolidar com a promulgação da Constituição em 88, né? Então, para isso tá saindo ali do regime militar, está saindo da ditadura militar, está voltando a ser uma democracia. E esse contexto que vai permear toda a conjuntura social brasileira vai influenciar, obviamente, também na política de esporte, tá? Então, a gente vai ter ali, que conjuntura é essa? A gente vai ter mobilizações das entidades científicas, então a SBPC, vamos ter uma mudança muito importante em algumas entidades científicas vinculadas à educação física, ao esporte, como, por exemplo, o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. A gente vai ver o que é denominado por alguns do movimento renovador da educação física, ou seja, a chegada de teorias críticas, uma chegada não é bem a palavra correta, mas uma presença mais forte das teorias críticas em torno da educação física, do seu papel na escola, em relação a uma crítica ao esporte, o seu papel na escola, o seu papel na sociedade. Então, essa ideia de trazer uma influência de uma perspectiva crítica em torno da educação física e do esporte vai aparecer em torno desse chamado movimento renovador da educação física, que busca romper com o paradigma da aptidão física. Nós vamos ter as organizações estudantis também no campo da educação física, os primeiros encontros nacionais de estudantes da educação física vão acontecer aí. Nós temos algumas manifestações no esporte, né? E aí por isso que eu trago essa foto aí, embora eu não fique muito feliz em ficar fazendo elogio pro Corinthians não, tá, pessoal? Eu sou palmeirense, mas aí eu acabo tendo que fazer essa citação aí ao Corinthians, abre essa exceção para esse período aí. Para quem é corintiano vai conhecer a história bem, a ideia da democracia corintiana, um período do clube, né, onde você tinha ali vários jogadores politizados e que deram uma nova organização ao clube, né, uma perspectiva de autogestão,
de organização coletiva, e encampavam várias pautas e reivindicações sociais que aconteciam naquele momento histórico do Brasil. Né? Então, a gente vai começar a ver, aparecer essas manifestações no esporte que não são muito comuns. Né? Até hoje, é muito incomum manifestações políticas, especialmente com esse caráter que tinha a democracia corintiana, no campo esportivo. E quando aparecem, geram um estranhamento, quando não, reações contrárias dentro do setor esportivo. Tá? As pessoas não veem com muitos bons olhos atletas e esportistas que se manifestam, que se posicionam politicamente. Infelizmente, porque eu acho que os atletas eles têm uma capacidade de formação de opinião, de atrair mídia, que seria importante que eles se posicionassem sim. Tá? Vamos ter ações no Congresso, vai começar a ter ali CPIs relacionadas ao esporte, a constituição de uma comissão para a reformulação do esporte. Então a gente vai ter toda essa conjuntura, todo esse caldo cultural que vai gerar uma série de transformações em torno da política de esporte no Brasil. Então, e aí essa transformação que caracteriza um pouco, ou bastante, esse período. E que mudança é essa? Que característica é essa? Então, como eu falei, surge uma crítica ao papel social do esporte, então a ideia de que e aí como é que eu vou dizer? Isso tem algumas consequências até hoje. Algumas pessoas interpretaram mal essa crítica, entenderam que a crítica ao papel do esporte na sociedade era uma crítica ao esporte, como se eu fosse contrário à prática esportiva. Infelizmente, algumas pessoas fizeram essa interpretação, enquanto, na verdade, o que as pessoas queriam fazer era colocar as pessoas para refletir sobre o que o esporte estava promovendo no âmbito da sociedade, como ele estava sendo usado, né, dentro da sociedade brasileira. E muitas vezes ele estava sendo usado como instrumento de alienação política. Tá? O esporte é só isso? Não, o esporte não é só isso. O esporte é uma prática que pode tanto permitir a alienação como pode permitir a conscientização política. Né? Depende da forma como você usa desse esporte. Né? Qual o uso que você faz do esporte. Mas, nesse momento, pela conjuntura que existia, havia uma crítica muito forte em relação ao como o esporte estava sendo usado na sociedade, especialmente pelos militares. Né? Você vai ter, ao mesmo tempo, e aí é um cenário paradoxal que vai permear, inclusive, a nossa Constituição, que ao mesmo tempo que havia essa forte crítica ao papel social do esporte, tentando resgatar a importância do esporte enquanto um direito da sociedade, você vai ter também um movimento de outros setores da sociedade que reivindicavam a liberalização do esporte, ou seja, que o esporte deixasse de ser alvo de uma regulamentação muito forte por parte do Estado, que ele fosse mais tratado na perspectiva liberal, né? Ou seja, que as pessoas, especialmente as entidades que atuam no mercado, que elas tivessem maior autonomia. Né? Então você vai ter essas duas coisas convivendo nesse momento, essas duas características convivendo nesse momento da redemocratização. E essas duas características vão, de alguma forma, tentar ser incorporadas dentro do texto da Constituição brasileira, quando ela aborda o esporte. Um texto que eu diria que é um tanto quanto híbrido, que ele tenta atender o esporte quanto direito e tenta atender também as demandas do mercado em relação ao esporte. Tá? Aí os destaques, a gente vai ter a Comissão de Reformulação do Esporte, instituída em 85, e é o trabalho dessa comissão que vai dar origem ao texto sobre o esporte que está na Constituição brasileira hoje. Tá? Então, esse seria o período da redemocratização. Posso avançar? Bom, o silêncio quer dizer que sim, né? Vamos lá. Pós-Constituição, então, ou seja, depois de 88, o que acontece? Né? Então, a gente vai ter essa convivência entre os interesses liberalizantes, que já apareciam no período de redemocratização, ou seja, era preciso liberalizar o esporte. O que significava liberalizar o esporte? Trazer os preceitos liberais para dentro do esporte. Né? Em certa medida, adequar o esporte às regras de mercado. Né? Isso passava por dar maior autonomia às entidades privadas que atuavam no campo esportivo. E isso vai ser garantido tanto na Constituição, como reforçado nas legislações que vão vir após a Constituição, que é a Lei Zica e a Lei Pelé.
Lei Zico em 93 e a Lei Pelé em 98. Mas mesmo nesse campo do esporte organizado pelas entidades privadas, organizado pelos clubes, pelas confederações e federações esportivas, a gente vai ter uma convivência entre duas formas de gerir o esporte. Uma, digamos, mais moderna, com esse conceito liberal, com esse conceito do esporte enquanto uma mercadoria, tentando tornar os clubes uma empresa e trazer para dentro desses clubes uma gestão empresarial. De outro lado, a gente vai ter o que o professor Tubino denominou de feudos esportivos, de oligarquias esportivas, que eram e existem até hoje essas figuras, que eram os dirigentes esportivos, que se colavam nessas entidades esportivas para, a partir delas, atender interesses pessoais e se perpetuar no poder. Então a gente vai ter essa convivência, em certa forma, no primeiro momento, conflituosa, mas que ela vai, de alguma forma, se organizando e se permitindo, ao passo que a gente vai ter, em determinado momento, elas ambas convivendo no interior dessas entidades esportivas. Tanto essa perspectiva do mercado, quanto essa perspectiva mais arcaica desses dirigentes esportivos que tentam atender seus interesses mais imediatos, né? E a gente vai ver uma série de clubes esportivos, especialmente futebol, que tem essa característica até hoje, né? Embora o esporte hoje cobre uma alta profissionalização, uma modernização, você vai ver clubes que ainda têm práticas para lá de atrasadas, dirigentes com cabeças muito atrasadas, né? Então, isso ainda vai se fazer presente até hoje. Professor. Oi? Eu vejo ainda hoje esses dois sistemas, um fornecendo, assim, um fornece para o outro sistema, né? Acho que hoje um dá mais abertura para que o outro continue. Um serve ao outro, na verdade, eu vejo dessa forma, em alguns, principalmente em clube de futebol. Em alguns que ainda tem esses dirigentes, a gente vê que eles estão em decadência, a maioria que apresenta esses dirigentes, mas que os dirigentes servem à parte mercantil e o mercado serve a eles fazem essas trocas, né? Sim, esses dois setores eles meio que se harmonizaram, se aceitam hoje, eles se convivem bem, digamos assim. Embora você tenha razão que, como também todo o entorno do esporte foi se profissionalizando, foi se modernizando, isso também vai cobrando dos clubes uma transformação. Então, alguns dirigentes que têm ainda essa prática um pouco atrasada, muitas vezes acaba refletindo nos clubes, né, nas performances do clube, e aí isso gera uma pressão sobre esses dirigentes, né? A gente tem alguns casos já presentes no próprio futebol brasileiro, né, onde essa gestão mais arcaica e que está atrelada a uma série de práticas negativas acabam punindo, por vezes, o próprio clube, né? Mas você tem razão, há uma simbiose entre o mercado, a lógica do mercado e esses dirigentes. Eles conseguem conviver também. Alguns destaques, a gente tem a promulgação das leis Zico e Pelé, já falei sobre isso. Dentro da Lei Pelé, a gente vai ter a previsão do Sistema Brasileiro de Desporto e do Sistema Nacional de Desporto. Não vou fazer essa discussão aqui agora, mas existe uma crítica para quem estuda políticas de esporte no Brasil, que a gente não tem um Sistema Nacional de Esporte no Brasil, embora exista a previsão legal, isso esteja presente na Lei Pelé, mas na prática existe a crítica de que não existe esse Sistema Nacional de Esporte, né? Isso tem a ver com o que se pensa em torno do que vem a ser o papel de um Sistema Nacional de Esporte. Nós tivemos também nessa década de 90 a realização das CPIs do futebol, uma na Câmara, outra no Senado. A da Câmara acabou sendo arquivada, tendo seu relatório final arquivada. A do Senado acabou caminhando e gerando algumas indicações que tiveram como principal consequência a construção do Estatuto do Torcedor no futebol, tá? Na Câmara, que foi uma CPI mais famosa, que acabou sendo arquivada, ela recebeu o nome, inclusive, de CPI CBF Nike. Eu não sei aqui quando eu dou esse exemplo para meus alunos no ensino aqui presencial, como boa parte deles são muito novos, eles não entendem nem do que eu estou falando, mas talvez aqui a gente tenha algumas pessoas uma idade um pouco maior, talvez lembrem.
A CBI, CBF, Nike, ela aconteceu muito por consequência daquele episódio da final da Copa do Mundo de 98, não sei se vocês lembram, que é a convulsão do Ronaldo, né? E ali passou a haver não só uma especulação, porque isso depois se comprovou de fato, mas algumas veículos de notícia, de informação, passaram a dar informação que o Ronaldo só entrou em campo porque havia uma cobrança do patrocinador esportivo em relação àquilo. Ou seja, que havia uma interferência do patrocinador esportivo, que o nome eu já falei aqui, em relação a convocações da seleção, a escalações da seleção, e de fato a CPI comprovou isso e comprovou muito mais outras coisas, muitas outras distorções, que depois acabaram vindo a público naquela investigação que o FBI fez sobre a FIFA, que levou, inclusive, à prisão de um dos presidentes da CBF, um outro está foragido, que é o Ricardo Teixeira, né? E, então, assim, para vocês verem, tudo isso começou na CPI da CBF Nike, que acabou tendo seu relatório arquivado, porque o relator percebeu que se botasse em votação ia acabar acontecendo a reprovação do relatório. Por quê? Porque no Congresso brasileiro, acho que vocês já ouviram falar sobre isso, existe uma chamada bancada da bola. São políticos que orbitam em torno dos interesses dos clubes de futebol, da CBF, e que eles acabariam reprovando esse relatório para não deixar que essas coisas chegassem ao conhecimento público. Para quem tem curiosidade, quer conhecer um pouco melhor essa história, existe um livro chamado CPI CBF Nike. Esse livro ficou proibido muitos anos, porque a CBF entrou com um processo para proibir esse livro, mas hoje ele tá permitido. Eu só não sei se a editora continua publicando novas edições desse livro, né? Mas contou todo esse caso. Como eu disse, a principal consequência de tudo isso foi a criação do Estatuto do Torcedor. Estatuto do Torcedor que tem essa lógica que eu acabei de dizer, da visão do esporte enquanto um negócio, enquanto uma mercadoria. Porque se vocês pegarem o Estatuto do Torcedor e fizerem uma comparação, ele se espelha muito no Estatuto do Consumidor. Então, a ideia de que o torcedor hoje ele é um consumidor. Ele consome um determinado produto e, portanto, tem os mesmos direitos de um consumidor. Tá? Inclusive, existem estudos, alguns aqui até no nosso programa de pós-graduação, que fizeram esse comparativo, fizeram essa crítica e fizeram essa análise. Bom, um outro destaque que vai aparecer nesse período pós-Constituição, agora já avançando para um momento mais recente, é a criação do Ministério do Esporte, em 2003. Então, a gente vai ter a criação do Ministério do Esporte, e aqui eu destaquei alguns episódios mais importantes do período que o Ministério existiu, de 2003 a 2018, né? Então, você teve a criação de 2 grandes programas, vinculados a uma perspectiva mais social do esporte, que era o Programa Segundo Tempo, PST, e o Programa Esporte e Lazer da Cidade, PELC. Os programas que tentavam trabalhar o esporte numa perspectiva mais social, numa perspectiva mais da garantia do direito, não tanto parametrizado pela lógica do esporte de alto rendimento, isso era de uma certa forma, e que tiveram, pelo menos no começo do Ministério do Esporte, muito destaque e muito investimento. Tá? Uma outra ação que foi nova, isso surgiu a partir da criação do Ministério do Esporte, foram as conferências, a realização das conferências nacionais do esporte, nos anos de 2006, 2008 e 2010. Conferências essas que, nas primeiras edições, tentaram pautar a ideia da construção de uma política e de um sistema nacional de esporte, mas que acabou não saindo do papel isso. Pelo menos o sistema, tá? Jennifer, pode falar. Professor, é só para acrescentar que quando eu estudei, fiz fundamental, quando fazia a 5ª série, em 2005, eu participei do Segundo Tempo. A minha escola foi uma das que receberam. Eu estudava lá no Maranhão. Eu sou natural de São Luís do Maranhão. Aí, na minha escola, teve esse projeto do Segundo Tempo e alcançava bastante gente, até bastante aluno. Exatamente nesse período, gente, que é bem no começo do Ministério do Esporte, em 2003, 2004, 2005, é quando eles tiveram, de fato, especialmente o programa Segundo Tempo, ele teve muito investimento, ele era o principal programa do Ministério do Esporte
nessa época que você relatou aí. Então teve muito recurso mesmo para ele. Pedro, o Oi? PST e o PELC são exemplos de políticas públicas, correto? Então, eles fazem parte de uma política pública de esporte. Eles são programas, né? Eles compõem uma política pública. Isoladamente, não. Mas eles fazem parte da política pública. Tá? Acho que deu para... Não sei se deu para... Pode continuar. Tá. Então, a gente teve as duas conferências. Como eu falei, as primeiras pautaram essa questão da política do Sistema Nacional de Esporte. Na última conferência, aparece um outro tema que eu vou tratar daqui a pouco, que é a questão dos grandes eventos esportivos. E aí, uma crítica que se faz é que essa última conferência de 2010, ela meio que tirou o foco daquilo que vinha sendo discutido nas edições anteriores e, de certa forma, acabou decretando, inclusive, o fim dessa conferência. Até que depois de lá não mais aconteceu conferência, porque o foco passou a ser outro. O foco passou a ser os grandes eventos esportivos. Daqui a pouco eu falo sobre isso. A questão dos investimentos. Então, o Henrique me perguntava, teve muito investimento no período militar? Houve, mas talvez, Henrique, o período com maior investimento, assim, em termos de aporte de recursos no esporte, foi esse aqui. Foi o período entre 2003 e... Eu diria que 2003 até 2015. 2015 a gente já começa a ver uma queda significativa dos recursos, tá, para o esporte. Mas entre 2003 e 2015, foi sempre de um crescimento constante de recursos, de investimento no esporte, impulsionado, claro, pela questão dos grandes eventos esportivos, mas também por você ter um setor, aí, um ministério para isso, uma equipe pensada para isso, uma infraestrutura específica para isso. Eu acho que isso também, de alguma forma, contribuiu. Além disso, contribuiu o fato de que a gente começou a construir novas fontes de recursos para o esporte, embora é verdade que a maior parte dessas novas fontes acabaram se voltando para o esporte de alto rendimento, mas nesse período, por exemplo, foi criada a Bolsa Atleta, nesse período foi criada a Lei de Incentivo ao Esporte, nesse período mudou-se os percentuais de repasse da Lei Agnello Piva, que é uma lei de 2001, que repassa recursos das loterias para o esporte olímpico e hoje também o esporte educacional. Você começou a ter uma forte presença das empresas públicas no esporte. Então, se você pegasse, alguns anos atrás, aí vocês vão lembrar, praticamente a Caixa Econômica estampava a camisa de boa parte dos clubes de futebol da Série A e Série B do brasileiro. Se vocês pegarem as seleções nacionais, então vocês iam ver empresas públicas ali patrocinando, né? No caso do vôlei, o Banco do Brasil, os Correios na natação, se eu não me engano, os Correios no futsal, no basquete, se eu não me engano, era a Eletrobras, se eu não me engano, que também estava no handball. Então, assim, uma presença muito marcante das empresas públicas no esporte. Então, há um forte investimento no esporte, especialmente no esporte de alto rendimento. E isso muito impulsionado por aquilo que se tornou, digamos, o foco da agenda das políticas esportivas nesse período, que são os grandes eventos esportivos, os mega eventos esportivos. Em especial a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Há um momento, digamos, onde elas aparecem com força e acabam direcionando a política de esporte no Brasil, que é basicamente ali na transição do ano de 2009, quando a gente tem, de fato, a confirmação que o Brasil seria sede da Copa do Mundo e a cidade do Rio de Janeiro sede das Olimpíadas. E os mega eventos passaram a dominar a política de esporte. Esses programas sociais que eu falei lá que no início tinham muito investimento e eram a principal foco de atenção do Ministério, começam a perder recurso, perder atenção, perder visibilidade, continua a existir, mas numa dimensão muito menor. Isso que a Jennifer relatou aqui passa a ser muito menos presente, né? A presença desses programas, atendendo um volume muito grande de gente, porque o foco passa a ser outro, passa a ser dos mega eventos esportivos, né? O que acontece, como já antecipei, é que a partir do encerramento desses eventos esportivos, o que a gente vê é uma queda brusca de investimento no esporte, tá, Henrique? Por isso que, como você falou lá atrás, eu vejo hoje, parece que caiu muito investimento, não tem ações no campo esportivo. A sua percepção está correta e ela é comprovada pelos dados.
a queda começa em 2015, mas especialmente depois do encerramento das Olimpíadas de 2016, houve uma queda brusca de investimentos no esporte. É verdade que essa queda aconteceu em quase todos os setores, uma crise econômica no país, mas o esporte teve uma queda bastante acentuada, não só em recursos, mas eu diria também em ações. Hoje, inclusive, é difícil eu relatar para vocês quais são as políticas da chamada Secretaria Especial do Esporte, porque nada vem acontecendo assim em termos de programa esportivo. Estou falando aqui do governo federal, tá? Pode ser que nos municípios, nos estados, isso seja diferente. Mas em termos de governo federal, você não tem programa. O que essa Secretaria Especial de Esporte hoje tem feito é basicamente pegar dinheiro e repassar para entidades privadas que atuam no esporte, confederações, federações, clubes, ou contar com apoio e passando recursos também dos militares, da instituição militar. Então, hoje a gente tem uma escassez de ações no campo das políticas de esporte no Brasil. Tá? É verdade que também há a necessidade hoje da gente investigar melhor, de estudar mais esse período mais recente. Ainda há poucos estudos que têm estudado o que é a política de esporte no governo Bolsonaro, por exemplo. A gente ainda tem pouca produção sobre isso, né? Precisa examinar melhor. Mas, assim, a minha impressão e a percepção que eu tenho hoje é de uma pouca atuação nesse campo, tá? Nesse setor. Pessoal, com isso eu encerro esse resgate, não só o resgate histórico, mas também a parte da atualidade das políticas esportivas. Agora eu vou passar para uma outra parte que tem a ver com o que eu chamo de um panorama do esporte no Brasil, trazendo para vocês aqui alguns dados sobre a prática de esporte no Brasil. Mas antes de eu entrar nessa parte, pergunto, ficou alguma dúvida em relação a esse histórico e essa atualidade das políticas de esporte no Brasil? Ou eu posso avançar para essa segunda parte hoje? Para a gente também conseguir terminar a tempo, né, pessoal? Tem mais 15 minutos só. Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui com vocês é trazer alguns dados de alguns estudos diagnósticos. Basicamente, 3 estudos diagnósticos aconteceram num tempo mais recente. Vocês lembram quando eu falei de diagnóstico lá atrás? Qual era o ano que ele tinha acontecido? 71? 71. Depois de 71, o Brasil volta a fazer um diagnóstico sobre o esporte nacional em 2013 só. Veja quanto tempo a gente ficou sem estudar qual eram as características do esporte no Brasil, né? Isso é fundamental quando a gente pensa em política pública, porque sem informação, sem análise diagnóstica, a tendência é que eu erre muito nas políticas, na organização, na estruturação e na implementação da política. Eu preciso ter subsídio de dados, eu preciso ter subsídio de informações, eu preciso ter uma análise diagnóstica que oriente a minha ação no campo das políticas públicas. Se eu não faço isso, a tendência é que eu erre ou que eu haja por pressões mais imediatas é muito grande, né? E a gente ficou esse grande tempo sem fazer. Então, esses 3 estudos que eu trago é o Diagnóstico Nacional do Esporte, feito pelo Ministério do Esporte, divulgados em 2015, com os dados de 2013, com esses anos aí trabalhando alguns dados. Até hoje, esse diagnóstico não foi divulgado na sua íntegra, para vocês terem ideia. Começou em 2013, até hoje tem dados que só o Ministério tem, não divulgou, não deu publicidade a esses dados. Tem um extrato da PNAD, Pesquisa Nacional de Amostragem de Domicílios, feita pelo IBGE, mas por encomenda do Ministério do Esporte, que tentou atualizar os dados dessa pesquisa, trazendo dados de 2015, e tentou ampliar a amostra da pesquisa, contando aí com toda a estrutura que o IBGE tem, a experiência de fazer o censo, etc. E tem uma pesquisa de 2017, que é esse relatório que eu coloquei para vocês aí do PNUD, que eu recomendei a leitura do capítulo 4, que foi publicado em 2017 com dados de 2015 também, dados de outras pesquisas realizadas aí nesse intervalo de 2015 para 2017. E aí o que eu vou trazer aqui é uma síntese de alguns dados que aparecem nesses estudos para mostrar para vocês um pouco qual é a nossa realidade em termos de prática esportiva. Embora
Já hoje a gente deveria ter um novo estudo para atualizar isso, porque já passaram 5 anos desse estudo inicial. Outros países costumam fazer isso nesse intervalo de 5 anos, às vezes até de 3 em 3 anos, estudos sobre qual é a realidade do esporte naquele país, exatamente para orientar suas ações, suas políticas no campo esportivo. Então, o primeiro dado mais geral é que vai aparecer no Diagnóstico Nacional do Esporte, ele vai aparecer o seguinte: 54,1% da população brasileira pratica algum tipo de atividade física ou esportiva. Essa sigla quer dizer isso, AFES, atividade física ou esportiva no Brasil. Vocês acham que esse percentual é algo bom ou ruim, pessoal? Eu não vejo como de todo ruim. Na verdade, tem muito potencial para crescimento aí, muitíssimo, né? Porque a população está envelhecendo. Então, essa pergunta é um pouco uma pegadinha, porque assim, é difícil a gente responder só com esse dado sem ter algum parâmetro de comparação. Então, assim, para saber se 54,1% é bom ou ruim, eu teria que saber de quanto esse percentual foi em anos anteriores, para saber se a gente cresceu ou não, ou se a gente já teve percentuais melhores. Ou eu também posso comparar isso com outras realidades, com outros países, para saber se isso é bom ou não, né? Esse dado, 54,1%, a Fernanda está correta. Ele é um percentual muito bom, porque a gente estaria perto da média dos países que fazem parte da União Europeia. E se a gente pensar nesses países, a boa parte deles tem na verdade, quase que todos têm uma realidade social muito melhor que a nossa, uma condição socioeconômica da população é muito melhor que a nossa. Então, 54,1 seria muito bom. O que outro colega falou, desculpa, eu não vi quem foi, tem a ver com aquela máxima, né, do o copo meio vazio e o copo meio cheio. Eu posso olhar e falar, nossa, que é muito ruim, eu posso olhar e falar, tem uma margem de crescimento muito grande. E aí talvez ele esteja, inclusive o colega está pensando já como um profissional de educação física que vai atuar, ou já com esses 54% que fazem, ou buscar aqueles que não fazem, conscientizar da importância da prática, tentar conquistar esses que não fazem. Mas qual é o problema? Aí eu queria trazer outros dados para vocês. É que esse 54,1% que aparece inicialmente na pesquisa, é mais ou menos assim, a pergunta foi feita, vocês praticam atividade física? Vocês praticaram atividade física no último ano? Essa pessoa foi lá, jogou uma pelada de final de ano, um futebol de final de ano, ela respondia sim. Então não havia o cuidado de colocar a periodicidade no primeiro momento da pesquisa. Quando eu começo a colocar a questão da periodicidade, aí começa a ficar preocupante, porque aí cai muito os percentuais. Então, quando outras pesquisas atualizaram esse dado e começaram a perguntar quem pratica uma vez na semana, olha como já caiu o percentual, passou a 38%. Quando eu pego uma frequência maior, normalmente são aquelas pessoas que de fato praticam frequentemente e tem isso como algo internalizado à sua prática cotidiana, que é a prática 3 vezes na semana, olha o percentual, 17% da população brasileira de fato pratica atividades físicas com uma frequência regular. Então é um percentual muito baixo da população ainda. Percebe? E qual a importância desse dado? É aqui que a política pública tem que atuar, né? Pensar nesses 17%, claro, mas especialmente pensar nos outros 83% que estão fora disso. O que eu preciso fazer para atingir essas pessoas? O que eu preciso fazer para levar a prática de atividade física e esportiva nessa população? Para melhorar a qualidade de vida dessa população, levar a promoção de saúde a essa população. Né? Isso é fundamental. Então, quando eu trabalho com dados, aí eu começo a ter consigo orientar e direcionar melhor a minha ação. Né? Professor. Oi? Nessa fala tua dos dados, aí eu vejo a ligação, talvez, com a questão da educação física escolar e a influência do esporte e o preconceito referente a isso, né? Que no momento em que tu exclui dentro da escola, as pessoas vão ver a prática de esportes e de atividades físicas no geral como não uma coisa boa, e a prática se torna aquela corriqueira, ou
né? Não se torna como efetiva. Eu acho que Perfeito. aí tem a ligação. Não, perfeita análise. Perfeita, Fernanda, essa relação. Não sei se foi o que aconteceu com o Henrique, eu acho que não, né? Que eu tô vendo aqui pela foto que hoje ele tá bem aí, fisicamente bem. Mas aquele cara que se decepcionou com a educação física lá no tempo da escola é o sujeito que vai abandonar, que não vai querer ter uma prática de atividade física futura. Porque ele não despertou esse gosto ou esse interesse pela atividade física e pelo esporte. Então a consequência está correta, Fernanda. A consequência lá do que é feito lá nos anos anteriores, dentro da educação física escolar, ela vai aparecer de forma mais acentuada, de forma mais clara, aqui, nesses dados. Você tem razão. Tá? Daí a importância do trabalho que a gente faz da educação física no âmbito da escola, que é para construir essa cultura das pessoas terem um hábito, de fato, de praticar atividade física e esportiva e levar isso para o resto da sua vida. Tá? Outros dados que vão aparecer bastante interessantes nessa pesquisa diz respeito à questão do abandono. As pessoas foram... Bom, já que a gente tem tanta gente que não pratica, por que vocês não praticam? Era a pergunta que alguns pesquisadores fizeram, né? E aí, o que a gente vai ver? Que é um percentual muito grande, quase 70% da população, das pessoas que responderam essa pesquisa, alegam que não tem tempo para a prática esportiva, né? Ou que acabam tendo outras prioridades que concorrem com a prática de atividade física esportiva. Então, às vezes, é a questão familiar, é a questão profissional, bom, uma série de questões que vão sendo priorizadas em relação à prática de atividade física. Ademais, eu acho que cada um aqui sabe muito bem disso, né? Porque devem estar fazendo um esforço para estar presente nesse momento aqui na aula, mas a vida de cada um de nós está cada vez mais corrida, assim. De fato, a gente tem muita falta de tempo, muita coisa para fazer, e por mais que a gente tente se organizar, às vezes há situações que vão roubando o nosso tempo, o tempo do nosso dia, né? Então eu fico imaginando pessoas que têm que precisam acordar muito cedo para pegar o transporte público, para se deslocar para o trabalho, porque precisam enfrentar grandes congestionamentos das grandes cidades. Depois a mesma coisa para essa pessoa, ela gasta muito tempo, às vezes, no transporte público, da casa para o trabalho, do trabalho para casa, que quando chega em casa, ela está numa situação tão extenuante que a única coisa que ela consegue pensar em fazer é se alimentar e ir para frente da televisão para relaxar e estar pronta para o dia seguinte. Né? Então, essa é a realidade de uma boa parte da população brasileira. E quando a gente vai construir uma política pública, a gente tem que pensar sobre essa realidade. O que eu faço para essa pessoa, então, poder praticar um mínimo de atividade física? Né? Não é fazendo um discurso de querer culpar essa pessoa por não organizar o tempo da vida dela que eu vou conseguir convencê-la a praticar atividade física esportiva. Muito pelo contrário, aí talvez eu afaste ela para sempre da prática de atividade física esportiva. Aline? Sim, é muito real isso. Eu ainda hoje comentei com uma amiga minha que é clínica, médica aqui, né? A questão de que ano passado a gente fazia muito mais atividades e coisa errada. E este ano a gente reduziu e, infelizmente, cada vez está mais corrido. Então, eu busco muito, sim, adaptar a rotina. Tipo, vou acordar um pouquinho mais cedo, vou fazer. Porque isso acaba se tornando um hábito, né? Acaba se tornando um hábito que, tipo, se tu não fizer aquilo ali, sente falta. Precisa fazer para liberar uma endorfina e dar uma animada. Mas é bem difícil. Muito difícil. Como eu digo para as pessoas que convivem comigo. Não é fácil? Não, não é. Mas a gente tem que focar no que realmente precisa, né? Sim, perfeito. E agora, então, eu não estou nem entrando nesse contexto atual, assim, porque com a pandemia aí complicou tudo mais, né? A vida das pessoas está muito mais difícil ainda em termos de organização de tempo, etc. Às vezes, crianças dentro de casa tendo que fazer aula à distância. Então, não estou nem entrando no contexto atual, que aí sim esse panorama deve estar ainda mais crítico, tá? Mas a vida das pessoas é essa. E aí, assim, é um cuidado que nós, profissionais, também precisamos ter da educação física, porque normalmente a gente assume esse discurso, que é um discurso mais tranquilo. Não estou dizendo que não é verdadeiro, assim, que não existe pessoas que de fato não têm motivação, que não se organizam. Existem. Mas se a gente fica só imputando isso ao sujeito, a gente não consegue convencer as pessoas da importância da prática da atividade física por aí, penso eu. Eu acho que a gente precisa mudar nosso discurso, pensar outras formas de convencimento
e de atrair as pessoas a praticar atividade física e esportiva. Outro dado interessante daqueles que praticam, então pegando só os percentuais daqueles que praticam. Com licença, professor, o slide está bem confuso. Não está dando para ver os dados. Os dados não está dando para ver? Não, ele tá bem confuso. Não, o percentual não está aparecendo para vocês aí, não? Não, está tudo cortado o slide, para mim, pelo menos. O percentual tá em cima do título, tá tudo confuso. No meu. Tá assim para todo mundo, pessoal? Para mim aparece que é 69,8% abandonam o esporte por falta de tempo. É esse slide aqui? Isso. O meu tá normal. Para mim aparece também tudo em cima do outro. Não sei se é quem está no celular. É isso, professor. Para mim tá ok também. Quem está com o celular deve estar sobrepondo a imagem. Desculpa, então para quem está no celular talvez... Mas eu tô no notebook. Agora reabri ele abriu certinho. Tudo certo. Tá, e pessoal, só uma coisa. Não leve em consideração esse gráfico aqui que está o círculo, ele não está proporcionalmente igual às percentuais, não, tá? É só para ilustração, tá? Se a gente fosse fazer esse percentual, até porque não daria aqui, na soma nem daria 100%, né? Dá mais aqui, tá? E aqui, esse dado amarelo está errado, que na verdade é assim, daqueles que não praticam, quantos por cento tem conhecimento dos riscos do sedentarismo? Então, eles foram naquelas pessoas que não praticavam e perguntaram, vocês têm conhecimento do risco do sedentarismo? Que é exatamente isso que eu estou falando. Assim, e a maioria tem conhecimento dos riscos. Então, não adianta a gente querer fazer também esse convencimento pelo medo. Chegar para as pessoas e falar, se você não praticar atividade física, você tem risco de infarto, etc, etc. Porque as pessoas conhecem, a boa parte das pessoas conhecem o risco da não atividade física. Elas não fazem, não é por isso. Não é por falta de conhecimento. Claro que existe algum grupo que não tem o conhecimento, e aí a gente precisa levar esse conhecimento. Mas boa parte das pessoas tem o conhecimento dos riscos. E não é isso que não as fazem praticar. Na verdade, muitas vezes, a falta de condições materiais. Isso vai ficar claro, mais claro ainda, quando eu trouxer dados da pesquisa do PNUD que eu citei para vocês. Aline, já vou passar a palavra. Só fechar aqui. E 45%, isso é um dado também bastante interessante. Quando a pesquisa divide por faixa etária, o que eles vão perceber? Qual é o público que mais pratica esporte? São os jovens, entre 16 e 24 anos. Mas, ao mesmo tempo, é o mesmo público que tem o maior percentual de abandono. E se vocês cruzarem isso com a questão da falta de tempo, que foi dita por boa parte das pessoas, o que a gente vai ver? Que, de fato, é uma idade onde boa parte da população brasileira inicia a sua prática profissional, entra no mercado de trabalho, ou muitas vezes passa no vestibular e tem que se dedicar à universidade, a um curso superior. Ou, uma outra realidade que é muito comum também, especialmente entre as mulheres, é uma fase onde muitas vezes as mulheres vão ter os seus primeiros filhos, né? Então isso acaba impactando e concorrendo com o tempo para a prática de atividade física e esportiva. Então é essa população, né? Então eu preciso ter políticas para esse tipo de população, né? Também para evitar esse maior número de abandono, porque provavelmente é aqui que vai se fixar esse hábito pela prática esportiva, tá? Quando eu falo, mas tem que ter ações, que tipo de ações, professor? Uma das ações, por exemplo, é levar para próximo dessas pessoas, seja os seus locais de trabalho ou os locais onde elas residem, esses espaços públicos e equipamentos para a prática de atividade física e esportiva, né? Porque acho que vocês sabem, assim, se a pessoa ainda tiver que chegar em casa para pegar um carro, para pegar um outro transporte público, para ir se deslocar para um lugar, para fazer a prática de atividade física, aí que ela não vai mesmo, né? Então, assim, eu preciso aproximar essas oportunidades, esses espaços e equipamentos públicos do local onde essas pessoas trabalham ou residem. E não só criar os espaços e equipamentos públicos próximos dos locais, mas ter uma oferta de atividade nesses espaços e equipamentos. Acho que um colega logo no início aqui falou dessas praças que tem na cidade dele, que ele vai fotografar. Muitos desses equipamentos, o que acontece? As pessoas colocam o equipamento lá, mas não tem nenhum tipo de chamariz, não tem nenhum tipo de atividade para chamar as pessoas para o uso do equipamento. Então, muitas vezes o equipamento está lá, mas fica obsoleto, né? Porque não existe uma política que estimule a ocupação desses espaços. Então, isso também tem que ser pensado no interior de uma política pública, tá?
Pessoal, acho que alguém tinha levantado a mão, mas eu não estou vendo agora. Eu tinha esquecido de baixar, Pro. Ah, tranquilo. Então deixa eu avançar aqui para a gente poder finalizar. Bom, aí um outro dado interessante, que esse já está no PNUD, parece algo óbvio, mas é importante reforçar o óbvio às vezes, é que a desigualdade social que existe no Brasil, a acentuada desigualdade social que existe no Brasil, ela vai refletir e vai se fazer presente também no acesso à prática esportiva. Então, assim, renda, educação, gênero e a região na qual nós residimos, tudo isso influencia no nível de acesso da prática esportiva da população brasileira. Então, veja, 65,2% é o percentual de pessoas que praticam atividade física quando tem uma renda superior a 5 salários mínimos. E quanto que a gente, quando vai lá na renda mais baixa, que é o pessoal sem rendimento ou que recebe meio salário mínimo, o percentual cai para 31,1% da população. Né? Se a gente pega educação, olha a coisa que a gente às vezes nem consegue relacionar, mas educação formal. Então, quando a gente pega o público que já tem nível superior completo, o percentual também é muito mais elevado. 56,7% das pessoas praticam algum tipo de atividade física ou esportiva dentro desse público. Se a gente pega aquelas pessoas sem instrução, que não frequentaram a escola, ou que frequentaram uma pequena parte só da educação formal, olha como cai esse percentual, 17,3%. E aqui sim, talvez, caiba um processo de conscientização e de informação a esse público. Né? Se a gente pega a questão do gênero, né? Os homens praticam mais atividade física do que as mulheres. Né? Aqui não estou considerando nenhum recorte de faixa etária, tá? 42,7%, 33,4%. Isso tem a ver o quê? Tem a ver, muitas vezes, com o fato de que recai sobre a mulher, ainda hoje, na sociedade nossa, uma série de obrigações com as quais os homens, muitas vezes, não estão ali para dividir, compartilhar. Né? E, então, a mulher acaba tendo menos tempo ainda disponível para prática de atividade física e esportiva. Estou dizendo que isso é correto não, tá, gente? Estou dizendo que é um dado, que isso acontece. Né? A questão da região. Então, as pessoas que estão em regiões com IDH, com Índice de Desenvolvimento, IDHM, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal mais alto, ou seja, em cidades com melhores condições socioeconômicas, tendem a praticar mais atividade física também. Então, pegando o DF aqui, o Distrito Federal, onde eu resido, é o maior IDHM do Brasil. Mais de 50% da população DF tem uma prática de atividade física esportiva. Ao passo que Alagoas, que é o menor IDHM do Brasil, esse percentual está abaixo dos 30%. Então, o que isso aqui está demonstrando? Que a condição social do país e das pessoas em particular afeta diretamente a prática de atividade física esportiva. Isso tem a ver com uma outra coisa que a gente já disse, que é o esporte se tornando uma mercadoria. Você não tem uma condição social para comprar, para pagar por essa mercadoria ou para adquirir uma mercadoria de qualidade, eu vou ficando excluído do acesso a isso. Né? E aí, mais uma vez, a importância das políticas públicas, que é dar acesso àquelas pessoas que não podem acessar a prática de atividade física esportiva pelo mercado, que não podem pagar por isso. Então, dar oportunidades gratuitas a essas pessoas. Uma outra coisa bastante interessante, que tem a ver com, aí no caso, com o recorte de gênero. Quais são as modalidades preferidas? Né? Isso tem recorte de gênero, isso tem recorte de renda também. Tá? É curioso que essa pesquisa vai me demonstrar, não trouxe esse gráfico aqui, a gente sempre fala, o futebol é um esporte popular, e é verdade. Tá? É verdade. Se a gente pegar as faixas de renda mais baixas, especialmente entre os homens, o esporte mais praticado, assim, de longe, é o futebol. Tá? E aqui é curioso, vocês verem o comportamento dos homens, como é que é, né? Vocês pegam essa linha roxa, é o futebol. Então, vê lá, quando os homens na idade de 15 a 17 anos, olha a faixa roxa, está lá em cima, né, do futebol. Olha a faixa amarela, que é caminhada, está lá embaixo. Dificilmente um jovem de 15, 17 anos vai querer fazer caminhada, né? À medida que a idade vai avançando no gráfico, olha como eles se cruzam ali em torno na faixa etária dos 40 a 59 anos. Então, os homens param de praticar futebol, passa a ser um esporte muito violento, né? A chance de se machucar é muito grande, e eles vão migrando o quê? Para a caminhada, né? O homem vai envelhecendo, e aí vai deixando de praticar futebol e vai ficando com atividades, digamos, mais leves, né? Como a caminhada. E as mulheres
o comportamento já é diferente. Isso retrata também um pouco do preconceito que existe no Brasil ainda, com o fato de mulheres, por exemplo, praticar alguns esportes, como o futebol. Então, o futebol ele já começa lá embaixo, mesmo entre as mulheres jovens, e ele não sai lá de baixo. Entre mulheres mais velhas, então, é raro você ter a prática do futebol. Ao passo que a caminhada já começa lá em cima, cresce, né, conforme a idade, e chega, inclusive, num patamar mais elevado que o dos homens. E o que começa com maior destaque entre as mulheres é essa linha vermelha, que tem a ver com atividades de academia, natação, corrida, ciclismo, tá? Então, esse é o comportamento. Então, vejam que é curioso. Até a escolha por qual atividade você vai praticar tem relação com a questão de gênero e tem relação com a sua renda também, que esse é um gráfico que eu não trouxe aqui, mas a gente vai ver que na renda mais baixa, por exemplo, se destaca o futebol. Nas rendas mais altas, vai se destacar, por exemplo, a questão das academias, crossfit, natação, outras modalidades esportivas, tá? Pessoal, desculpa, eu corri aqui no final, era para tentar fechar no tempo. Espero que eu tenha sido claro na abordagem desses dados finais, e fico feliz quando eu vejo vocês fazendo algumas mediações aí, como a que a Fernanda fez. Isso é um sinal para mim que vocês estão conseguindo, que a informação está chegando, eu estou conseguindo passar a informação para vocês, e mais do que isso, vocês já estão conseguindo fazer uma análise crítica e estabelecendo as suas próprias mediações em relação ao conteúdo, o que é o mais importante dentro de uma disciplina. Tranquilo, pessoal? Sim. Ok, tranquilo, professor. Tranquilo, professor, ok.